Olá, meu nome é Luiz Carlos, sou médico veterinário responsável pelo setor de radiologia do Vetimagem e hoje eu gostaria de responder algumas perguntas que nossos clientes fazem sobre uma das patologias mais importantes da medicina veterinária ortopédica, a displasia coxofemoral. Eu separei então as 10 perguntas mais frequentes que nós recebemos aqui a respeito da doença. Então vamos lá uma por uma. A primeira pergunta é: o que é displasia? O termo displasia se refere a uma anormalidade do crescimento de uma estrutura corpórea. No caso aqui, uma anormalidade no crescimento ou no desenvolvimento das estruturas que formam a articulação coxofemoral. A articulação coxofemoral, ela começa a se desenvolver primariamente a partir dos 2 meses de idade e esse desenvolvimento se segue até os 24 meses. Então, em algum momento desses 22 meses, o animal pode apresentar alguma falha no crescimento ou alguma má formação em uma das estruturas que formam a articulação coxofemoral. Isso vai gerar uma falha no encaixe do fêmur com o acetábulo, que é a estrutura da pelve, do coxal, da bacia, aonde o fêmur se encaixa, fazendo com que a movimentação do animal seja anormal. Isso vai gerar um atrito que vai levar à artrose. A segunda pergunta então é: a displasia afeta somente cães de grande porte? Não. A displasia coxofemoral ela é uma doença que está presente em todas as espécies de mamíferos, inclusive nos seres humanos. Ela é mais frequente em animais de grande porte, mas pode acontecer em animais de médio porte como o cocker ou animais de pequeno porte como o shih tzu, lhasa ou pug. E a doença também acontece em gatos, principalmente gatos da raça Maine Coon. A próxima pergunta então é: como a displasia coxofemoral afeta a vida de um cão? Como eu falei anteriormente, a displasia é uma doença que gera uma degeneração articular progressiva. Essa lesão, ela provoca diversos níveis de microfratura, subluxação, que é o desencaixe de uma articulação, e essas lesões podem ser graves o suficiente para provocar alterações que inviabilizam o animal de se locomover, gerando uma dor constante, uma artrose que vai afetar, além das estruturas articulares, outras partes do corpo, inclusive a articulação lombosacral. Então o animal não vai conseguir se movimentar, o animal vai ter uma dor muito grande e numa situação mais grave, isso vai ser incompatível com a vida. Então, não se deixe por enganar. A displasia coxofemoral, mesmo num grau leve, pode levar a uma lesão grave e ser incompatível com a vida. A próxima pergunta que o pessoal nos faz é: a displasia pode ser causada por fatores ambientais? Olha, essa é uma lenda, um mito que existe, principalmente entre os criadores, de que existe uma displasia ambiental. Isso não existe. A displasia é uma doença genética de caráter hereditário. Fatores ambientais, eles influenciam no aparecimento da degeneração articular, mas não na formação da displasia. Veja bem, um animal que tem uma displasia leve, colocado em um ambiente inadequado, ou seja, com um piso liso, com muito aclive, um animal que é submetido a uma alimentação com altos níveis de proteína, um animal obeso, um animal que pratica exercícios forçados, que é um animal que pula muito e cai com as pernas traseiras, gerando o primeiro impacto. Esse animal, se ele tem uma displasia leve, ele pode ter alterações degenerativas graves, ele pode ter uma artrose grave. O contrário também pode acontecer. Se você tem um animal com uma displasia grave e coloca esse animal em um ambiente adequado à articulação dele, um piso com bastante atrito, manter esse animal magro, uma alimentação equilibrada com protetores de cartilagem, mesmo ele tendo uma displasia grave, ele não vai ter uma degeneração articular muito expressiva, ou às vezes ele nem vai apresentar degeneração articular. Então o ambiente, ele influencia não na displasia, mas ele influencia na artrose, na consequência da displasia. A próxima pergunta então que o pessoal nos faz é: como eu descubro que o meu animal tem displasia? Muitas vezes, a displasia coxofemoral acaba passando desapercebido nos primeiros anos de vida. E o proprietário vai perceber que o animal tem displasia somente quando o animal começa a claudicar, numa fase mais idosa do animal. O melhor jeito de você descobrir se o animal tem displasia coxofemoral é realizando um exame radiográfico das articulações coxofemorais. Como eu disse antes, a displasia ela tem um curso que começa aos 2 meses de idade e vai até os 24 meses, quando o crescimento articular se estabiliza.
Então o diagnóstico definitivo da displasia coxofemoral, ele é dado a partir dos 24 meses. Um exame radiográfico das articulações prévio, a partir dos 6, 7 meses de idade, é sempre desejável, porque se o animal tiver um grau muito elevado de displasia coxofemoral, provavelmente nessa idade ele já vai apresentar algum tipo de alteração nas articulações, algum tipo de alteração na anatomia das articulações. Mas, se o animal for negativo antes dos 24 meses, isso não isenta ele de ter displasia. Por isso que o diagnóstico definitivo ele é feito a partir dos 24 meses de idade. A próxima pergunta que o pessoal nos faz então é: existem diferentes graus de displasia coxofemoral? A primeira classificação então que nós temos que ter é: existem animais não displásicos e animais displásicos. Caso o animal não seja displásico, a Orthopedic Foundation for Animals, mais conhecida como OFA, ela classifica o animal normal em excelente, bom, razoável e limite da normalidade. Sempre que um animal filhote é classificado como limite da normalidade, nós não emitimos um laudo prévio de displasia. Nós recomendamos que esse animal retorne em 6 meses e posteriormente aos 24 meses para o exame definitivo. Os animais considerados displásicos podem ter uma articulação com displasia leve, moderada ou severa. Essa classificação ela é importante para o tratamento do animal e quando o animal tem uma finalidade comercial, quando você vai cruzar esse animal, essa classificação dos animais normais ela é importante para que você cada vez mais melhore o genótipo da sua criação. Se você cruzar um animal excelente com um excelente, você tem 95, 96% de possibilidade da ninhada ter articulações excelentes. Então, se você tiver um animal com articulação boa ou razoável, é sempre importante que você cruze esse animal com animais de articulação excelente, sempre cruzando o seu animal com um segundo com uma articulação melhor que a dele, para cada vez mais você melhorar a qualidade genotípica da articulação do seu animal. Isso vai fazer com que na sua criação haja cada vez menos displasia coxofemoral. Então vamos lá para a próxima pergunta. Como é feito o exame de displasia coxofemoral? Como eu disse antes, o exame para descobrir se o animal tem displasia coxofemoral é a radiografia das articulações coxofemoral. Esse exame radiográfico ele é relativamente simples de ser realizado. Ele necessita de uma série de posicionamentos bastante simétricos em que um radiologista experiente precisa chegar para que você tenha um bom diagnóstico. Mas não existe nenhum bicho de 7 cabeças na realização da radiografia. A OFA, Orthopedic Foundation for Animals, ela traz para a gente uma série de recomendações na hora do exame que vão facilitar a execução do exame radiográfico. Nós fazemos aqui no VetImagem o exame radiográfico pela OFA, nós enviamos essas radiografias aos Estados Unidos para que ela seja emitido um certificado diretamente pela OFA, mas nós emitimos um laudo nacional também com o mesmo padrão de diagnóstico que a OFA realiza. Nós fazemos a classificação semelhante à da OFA. Portanto, se você trouxer o animal para radiografar aqui no VetImagem, nós vamos seguir o mesmo protocolo de excelência realizado pela Orthopedic Foundation for Animals. Vamos para a próxima pergunta então. Como evitar que meu animal tenha displasia coxofemoral? Como a doença é genética e esses genes são recessivos, o animal pode ser portador da doença, mesmo que ele não manifeste a doença. Então é muito importante que os pais do animal sejam radiografados e, se possível, que toda a árvore genealógica anterior também seja radiografada. Quanto mais radiografias são realizadas, menor a probabilidade do animal vir a desenvolver displasia coxofemoral. Portanto, quanto mais animais são radiografados, menor a incidência, mas isso não elimina totalmente a possibilidade. Uma vez que você tem um animal jovem, é sempre importante manter um padrão de qualidade alimentar, dando rações de boa qualidade, rações dentro da dosagem recomendada pelo fabricante, para que o animal não seja obeso. O piso também é essencial. Aonde o animal vive não pode ter um piso liso ou excessivamente escorregadio, porque o animal precisa de atrito nas articulações para que a movimentação seja normal. A alimentação, o animal não obeso e um piso não escorregadio vão evitar que esse animal tenha degeneração articular progressiva, independente dele ter displasia coxofemoral ou não.
E por fim, a última pergunta que o pessoal sempre nos faz é: a displasia coxofemoral tem tratamento? Sempre que nós pegamos aqui um animal displásico e fazemos o atendimento posterior a ele, nós preconizamos a prevenção da degeneração articular. Por isso que é importante radiografar o animal jovem e posteriormente aos 24 meses. Para que, se o animal for displásico, nós consigamos, através de medicações, de suplementação alimentar e de adequação do manejo ambiental, evitar a degeneração articular progressiva. Um segundo passo, se o animal tem uma displasia coxofemoral e está com dor, aí pode ser necessário fazer uma intervenção nesse animal. Lembrando que a intervenção só deve ser feita quando o caso for grave, quando o animal tem artrose, a luxação for excessiva, de forma com que o animal não consiga se locomover. Caso contrário, nós preconizamos sempre a prevenção e o controle da degeneração articular. Essas são algumas dúvidas que os clientes nos trazem a respeito da displasia coxofemoral. Eu espero ter sanado algumas delas. Se você tiver outras dúvidas, entre em contato conosco nas nossas mídias sociais ou mesmo através do WhatsApp, que a nossa equipe sempre vai estar disposta a responder essas dúvidas para vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para que sempre que lançarmos um vídeo novo, o YouTube possa te informar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.